Boa noite, irmãos. Antes de eu acho que antes de começar a compartilhar um pouco com vocês da palavra que eu tenho para compartilhar, e pode ficar tranquilo, Laura, vai ser dentro do horário, pode ficar tranquilo. Antes de falar, eu queria falar um pouco dessa expressão, essa expressão da igreja, esse amor, essa dedicação, essa harmonia, essa unidade que a gente vê em qualquer lugar que a gente está. Em qualquer localidade. E eu falo para vocês que eu e minha família, minha esposa, minha filha e meu filho, nós somos muito privilegiados. Eu falo para vocês. Porque um dia, há 18 anos atrás, eu estava conversando com a minha esposa hoje, nós recebemos um chamado do Senhor para uma jornada. E essa jornada ela tem sido com muitas dificuldades, com muitas bênçãos, com muitas alegrias, mas a gente está caminhando. Essa jornada começou aqui em Vitória. Não começou dentro da igreja, aqui da forma como a gente reúne. Começou com irmãos da base, inclusive o Alan, que está aqui hoje, por isso que eu falei que era profético, essa oportunidade de eu estar aqui falando com vocês. E aí depois eu vou contar para vocês como aconteceu tudo. Que ontem não era para eu estar aqui, hoje eu estou aqui. Então eu vejo um mover do Senhor muito grande para entregar algo, primeiro para mim, porque eu preciso da palavra que eu vou compartilhar aqui, mas também para cada um de nós. E aí, nessa jornada, e aí prestem atenção, eu vou falar dessa jornada. Eu vou contar um pouco do que houve com a gente, e aí vocês vão entender o porquê que eu vou contar para vocês, para que vocês possam entender que Deus está chamando a gente para essa jornada. Essa jornada ela tem que ser a cada dia. Nós precisamos perseverar no Senhor a cada dia. Dificuldades, situações que nós temos que tratar no nosso dia a dia, mas isso aconteceu conosco. A gente foi chamado então, depois que passamos por Vitória, para Aracruz. E quando eu cheguei em Aracruz, irmãos, eu fui enviado. Ebenezer, Vitor Vieira, eu fui enviado para Aracruz. E eu não conhecia a igreja. Dessa forma, os irmãos, como a gente caminha. E aí eu chegando lá muito novo, eu estava com 3 anos, isso há 18 anos atrás, eu estava com 3 anos na caminhada, eu cheguei lá e descobri o Gilmar. Não sei se vocês conhecem o Gilmar, precioso do Senhor. E aí eu, e aí eu pensei assim, gente, se tem uma igreja aqui que se reúne, e que não tem denominação, que quer o Senhor, que por que que eu não posso estar caminhando junto com essa igreja? Foi quando eu conheci o Marquinhos, conheci o Gilmar, conheci a igreja, e depois o Senhor nos envia novamente para Guarapari, onde lá nós pudemos conhecer o Osli, conhecer o Rildo, não sei se vocês conhecem, conhecem. Então é importante também vocês estarem lá, porque vocês vão ver o amor do Senhor através da vida desses irmãos. E aí eu brinco que eu acho que Deus está me trazendo, me tornando ou nos tornando missionários. Porque 3 anos e meio em Guarapari, o Senhor nos envia para Mariana. E já estamos lá. Não sei se vocês conhecem Mariana, Ouro Preto. Já deixo o convite aqui para que vocês possam conhecer. Lá temos o presbítero Adriano, a qual eu tenho o prazer de estar junto com ele lá caminhando, e também o presbítero Cristiano em Ouro Preto. Mas por que que eu estou falando isso para vocês? Por que que eu falo que a gente é privilegiado? Porque quando a gente tem essa comunhão, quando a gente tem esse relacionamento, quando a gente pode beber de várias localidades, a gente é muito ofertado, a gente é muito amado.
É o cuidado do Senhor conosco. E aí vocês podem observar as dificuldades de cada local, as coisas importantes de cada local, e vocês são edificados em cada local que a gente passa. E é sobre isso que eu queria falar para vocês. Nessa jornada, e aí é importante a gente destacar aqui que é uma jornada que começa, e a gente às vezes, no início dessa jornada, a gente tem que conhecer, ou tem que ter esse conhecimento do Senhor, tem que buscar esse conhecimento. E ao longo dessa jornada, o Senhor vai nos transformando, fazendo a imagem dele. E é uma decisão de cada um de nós. Eu queria que os irmãos abrissem lá em João 12, 26, que fala assim: o início dessa jornada, quando a gente olha quando a gente começa a caminhar, a gente chega com uma euforia, a gente chega com uma dedicação, a gente chega naquele primeiro amor e a gente quer servir. João 12, 26, ele fala assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, quando a gente chega naquele primeiro amor, a gente começa a se dedicar, a gente começa a entender que a gente precisa servir as pessoas, a gente precisa estar nas reuniões, nas comunhões, nos relacionamentos. Depois eu queria que vocês abrissem também João 15. João 15, de 12 a 15. A gente começa nessa jornada e aí a gente sente a necessidade de mais do Senhor. Mais do Senhor, mais relacionamento, mais profundidade. A gente quer passar de uma fase onde seja só esse serviço, para que a gente possa, então, através de uma intimidade com Ele, desse relacionamento, esse serviço, ele faça sentido para a nossa vida. Então a gente começa a ser amigos do Senhor. João 15, 12 a 15 fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, naquela profundidade, naquela intimidade, naquele relacionamento que a gente tem com o Senhor, a gente começa a perceber o coração do Senhor, as vontades do Senhor, os desejos do Senhor para nós, e a gente começa a ter essa intimidade profunda com Ele. Escutem bem, eu falei com vocês dessa jornada. É uma jornada cristã e que não pode parar. Nós não podemos estagnar, nós não podemos parar. A igreja não pode parar, a gente canta isso nos louvores. O inferno não pode prevalecer, mas como fazer isso se a gente não tiver um tempo de oração? Uma intimidade através dessa oração. A oração nada mais é do que eu olhar o coração do Senhor, ver o que está dentro do coração do Senhor e eu entregar isso para Ele de volta. Como podemos ter intimidade se não temos um tempo diário com Ele? Uma dedicação diária para estar com Ele todos os dias? Como eu posso ser chamado de amigo do Senhor se eu não tenho esse relacionamento através da meditação nas Escrituras? Através de pegar cada versículo e meditar naquele versículo, através da leitura, através das disciplinas espirituais, através do jejum. Então o Senhor, Ele está querendo nesse tempo
nos chamar para algo ainda mais dedicado, para algo ainda mais profundo, para algo que tem a ver com jejum, tem a ver com oração, tem a ver com a leitura da palavra, tem a ver com comunhão e relacionamento entre nós. Esse é o chamado que Deus tem feito para esse tempo. É um tempo diferente, irmãos. É um tempo diferente que o Senhor está falando conosco. Esse tempo agora está sendo um tempo diferente. E a igreja tem que se atentar para isso. A igreja não pode estar dormindo. A igreja tem que estar acordada. A igreja tem que estar motivada. A igreja tem que estar ciente que o Senhor está nos convidando, está nos chamando para algo maior nesse tempo agora. E Ele quer falar individualmente. Ele não quer falar com os pastores somente. Ele não quer falar com os líderes. Ele quer falar com cada um, porque cada um de vocês, aonde você estiver plantada, aonde você estiver plantado, o Senhor quer conquistar almas para Jesus ali naquele lugar. E nós precisamos estar atentos e vigilantes ao que o Espírito Santo está falando com a igreja nesse tempo. Nós tivemos tempos difíceis, nós tivemos tempos de pandemia, nós tivemos tempos complicados. Quando a gente olha, e lá em Mariana a gente tem olhado isso também, uma situação complicada depois da pandemia. Uma situação em que muitas pessoas, às vezes, saíram, esmoreceram, esfriaram. Mas não é isso, não foi para isso que vocês foram chamados. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para levar o Evangelho do Senhor. Independente das situações, independente das complicações. Porque a tendência não é ficar melhor. A tendência é se complicar a cada dia mais. A tendência é, nesse tempo, a gente ter uma divisão daquelas pessoas que estão mais frias, daquelas pessoas que não estão tão comprometidas, mas a palavra diz, não sou eu que estou dizendo, a palavra diz que uma igreja vai se levantar, uma igreja gloriosa, uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja vitoriosa. Essa igreja vai se levantar nesse tempo. Um tempo de dificuldade, mas um tempo também onde a gente vai ver essa igreja se levantar. E eu creio nisso, eu creio na palavra, eu creio no que está escrito. Então a gente fala do servo e a gente fala do amigo, mas o Senhor quer falar de algo ainda mais profundo com a gente. O Senhor quer falar de uma noiva. O Senhor quer falar da noiva do Cordeiro. O Senhor quer falar de algo numa profundidade, numa paixão pelo Senhor, de uma forma tão tremenda, que ao contemplarmos a face do Senhor, a gente vai olhar nos seus olhos e a gente vai ver o chamado dele para cada um de nós. É esse o chamado que nós temos nesse tempo. É um chamado para ser uma noiva. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre esse chamado nesse tempo de ser noiva. Mas quem é a noiva de Jesus? Apocalipse 19, de 1 a 8, fala assim: depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição.
ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Apocalipse 19, de 1 a 8. A noiva, ela é a igreja de Cristo. O Senhor está fazendo uma obra, o Senhor está fazendo essa transformação em nós. Mas nós, como igreja, precisamos ter a decisão de nos ataviarmos, decisão de nos aprontarmos, decisão da gente ficar aguardando, esperando, ansiando por Ele, por nosso noivo. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes, nós estamos distraídos. Nós estamos distraídos por coisas lícitas, por situações do nosso dia a dia. E não estamos olhando firmemente para o noivo. Não estamos fazendo a vontade dele. Não estamos nos entregando por inteiro. Porque as coisas desse mundo, elas estão nos tirando do conhecimento do Senhor e desse relacionamento. Pedro, 2 de Pedro 1, 3 e 4, fala assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Então, o que tem acontecido com a gente? Ao invés da gente, muitas vezes, buscar as coisas do alto, nós estamos buscando as coisas dessa terra. Mas a palavra diz que a gente tem que buscar as coisas do alto e todas as coisas nos serão acrescentadas. Não é isso mesmo? É isso ou não? Amém! Mas nós estamos invertendo muitas vezes. Não é isso que o Senhor quer para nós. E eu falo para vocês, enquanto eu falo para vocês, eu estou ministrando a mim mesmo, porque eu preciso dessa palavra. Eu tenho caminhado nessa palavra há mais de 5 anos que o Senhor tem me falado sobre a noiva de Cristo, falado sobre o seu retorno, falado sobre a sua vinda, falado sobre esse momento glorioso que é o maior momento que a gente vai viver aqui na terra. É a volta do Senhor Jesus. Para a gente confiar, ter fé que isso vai acontecer. Está escrito. Está escrito. Nós não podemos deixar de lado essa promessa do Senhor e a gente tem que viver de acordo com essa promessa que Ele tem para nós. Filipenses 2, de 12 a 16, fala assim:
Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Faço tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Irmãos, ali fala de algo que Deus está falando para a gente. Nós vamos brilhar como estrelas no universo. Ah, vamos virar um astro, né? Um astro do gospel? Nada a ver. A gente precisa praticar a palavra e a gente precisa evangelizar e falar do amor do Senhor em todos os lugares que a gente está. Será que temos feito isso? Será que temos sido intencionais nos nossos relacionamentos? Eu deixo essa pergunta para vocês. Será que a gente tem se relacionado para falar do Senhor Jesus? Ou os nossos relacionamentos, eles são superficiais? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos meditar nisso. Daniel também falou sobre isso. Daniel 12, versículo de 1 a 3, fala assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então há uma promessa para cada um de nós. Quando a gente tem esse conhecimento de que o Senhor está às portas, a gente precisa cooperar para que a igreja esteja fortalecida, para que a igreja esteja pronta, para que a igreja esteja preparada, transformada. E nós, como também mensageiros dessa palavra, nós vamos cooperar e ajudar naquilo que o Senhor já estabeleceu. Amém? E a palavra diz para a gente se preparar. A palavra diz para a gente estar preparado. A palavra diz para a gente estar transformado naquilo que o Senhor tem para nós. A palavra diz para a gente fazer a vontade do Senhor. A palavra diz para a gente estar atento ao que o Senhor está direcionando nas nossas vidas. Muitas vezes, por a gente estar envoltos em muitas coisas, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. E não consegue agir de acordo com a vontade de Deus para nós. E o Senhor está nos convidando a fazer isso. Esse é o primeiro passo, responder a esse chamado. Colossenses 3, de 1 a 17. É um texto grande, depois vocês podem meditar. Mas fala assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. E ele continua falando, ele continua direcionando a gente com relação à forma como a gente deve andar. Não podemos estar misturados, não podemos estar de acordo com as práticas desse mundo. Fornicação, impureza, afeição desordenada, avareza, idolatria, ira, cólera, malícia. O Senhor quer tratar isso em nós, na igreja. O Senhor está nos chamando para tratar situações que estão escondidas e que muitas vezes, sabe o que acontece com a gente? A gente retém. A gente não deixa o Senhor tratar essas situações em nós. E o Senhor está nos chamando para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa entregar tudo. A transformação, essa vestimenta que a noiva tem, é uma vestimenta que tem a ver com atos de justiça, tem a ver com santidade, tem a ver com uma busca de santidade, uma renúncia a cada dia. E muitas vezes nós não conseguimos avançar em áreas que o Senhor já está falando com a gente há muito tempo. E nós sabemos quais são. Nós sabemos quais são. E o Senhor está falando com a gente para tratar essa área especificamente que você está pensando. Ele está falando, em nome de Jesus. A noiva é paciente. A noiva, ela é humilde. Ela é longânima. Faz tudo em nome do Senhor Jesus. Às vezes, as pessoas, nós crentes, nós temos dificuldade de falar em Jesus. Será que somos assim? Será que nós temos dificuldade quando estamos no nosso trabalho de orar, de falar de Jesus, de compartilhar do reino de Deus para aquelas pessoas que tanto necessitam e que estão do nosso lado? Está chegando a hora. Está chegando a hora da gente fazer isso em todos os lugares, em qualquer lugar que a gente tiver. É falar desse amor, porque nós sofreremos perseguição. Está na palavra do Senhor. Nós seremos atribulados, nós sofreremos com dificuldades. Nós moramos aqui e a gente não vê dificuldade muitas vezes para evangelizar. Em alguns países a gente vê dificuldade, mas aqui nós não temos. Mas muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes nós não fazemos. Então o Senhor está chamando a sua igreja para ir para o mundo, mas ser Cristo para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Para não se esconder, para não se envergonhar. O Senhor está chamando a gente para isso. Nesse tempo, é um tempo para isso. Então, eu quero desafiar vocês, nesse ano que está começando, que a gente possa fazer diferente em todas as esferas da nossa vida. Falando desse amor, falando de uma paixão que a gente tem por Jesus, acima de todas as coisas, porque Ele é o nosso noivo. Ele é o nosso noivo, você é noiva do Senhor. 2 Pedro 3, de 9 a 12, fala assim: o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite,
no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? A noiva, ela está tão apaixonada e vigilante que ela paga qualquer preço para ser livre do pecado, de tudo que não é parecido com Cristo. Ela rejeita todos esses pensamentos e mortifica-os. Colossenses 3:5 fala assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Irmãos, é muito sério o que a gente está tratando aqui. O Senhor, Ele está fazendo um trabalho conosco de nos transformar à imagem dEle, como uma noiva de Cristo. Então a gente precisa aceitar isso a cada dia da nossa vida. Amém? 1 de João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós temos essa promessa, nós temos essa esperança. Então nós precisamos nos purificarmos através do Espírito Santo de Deus falando conosco, através do nosso dia a dia, através daquela voz que fica falando direções ou dando direções para nós de algo que muitas vezes a gente fala assim, mas é isso mesmo? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que matar minha carne? Será que eu tenho que realmente ir contra a minha vontade? Ah, isso não pode ser de Deus, não. Isso não pode ser de Deus, não. Mas é. Quando a gente está pensando em algo que é contra a nossa vontade, é o Espírito Santo que está falando com cada um de nós, amém? E Ele quer falar, Ele quer nos transformar em nome de Jesus. E quando a noiva, ela estiver pronta para encontrar o noivo, Jesus vai voltar para estar com a sua amada e consumar o casamento. E consumar o casamento. A noiva pertence ao noivo. Vocês, a noiva de Cristo, pertence a Cristo. Quando a gente olha para uma noiva, que ela vai para um casamento, a gente vê que ela só tem olhos para o seu noivo, ela espera ansiosamente aquele casamento acontecer, aquele grande dia. Ela não está dispersa, ela não está pensando em outra coisa a não ser o dia que ela vai se encontrar com o seu noivo e vai consumar aquele casamento. O que tem acontecido muitas vezes é que nós temos muitos amores no nosso dia a dia. O que tem acontecido naturalmente é que nós temos substituído um tempo que a gente deveria dedicar para o Senhor para outras coisas.
Eu não vou nem falar de redes sociais e outras situações que a gente, às vezes, passa muitos e muitos tempos e não passa tempo com o Senhor. E Ele está nos chamando como um noivo. Ele está nos chamando para que a gente possa ter tempo com Ele. Ter tempo com Ele. Um tempo dedicado a Ele, um tempo profundo, um tempo de conhecimento, um tempo que Ele vai querer revelar situações individuais para cada um de nós. Não é o pastor aqui que vai revelar, mas é o Senhor que vai revelar individualmente para cada um de vocês. Ele está nos chamando para isso. Como igreja do Senhor, Ele está nos chamando para esse tempo dedicado a Ele. Então eu quero, em nome de Jesus, incentivar vocês nesse tempo a buscarem o Senhor de todo o coração, buscarem o Senhor como se fosse o último dia, buscarem o Senhor como vocês no passado talvez tivessem tido aquele primeiro amor e talvez hoje não tenha aquele primeiro amor. Talvez tenham se esfriado, talvez muitos aqui tenham se esfriado no Senhor. Talvez muitos aqui não tenham esse tempo de dedicação e de leitura da palavra. Mas o Senhor está chamando, o Senhor está convidando, o Senhor está assim de uma maneira muito tranquila, querendo alcançar o nosso coração. O nosso coração, Ele quer o nosso coração por inteiro, amém? E a palavra, ela não mente. A palavra é uma promessa para nós. 2 Timóteo 2, de 11 a 13, fala assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 1 Coríntios 6 tem a ver com isso que eu acabei de ler aqui, com o fato de que, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, entende essa jornada que o Senhor está fazendo com a gente, de servo, de amigo e agora de noivo nesses últimos dias. Ele tem uma palavra que a gente vai reinar com Ele. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. E por último, Apocalipse 5 também fala sobre isso, 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. A palavra é clara, irmãos. Apocalipse 5, 9 e 10 é clara. Nós temos um papel e nós vamos exercer esse papel designado pelo Senhor de reinar aqui na terra, no milênio que vai acontecer depois da volta de Jesus. Então, essa noiva, ela precisa estar adornada, ela precisa estar totalmente redimida, transformada, ela precisa ser santa, ela precisa ser inculpável. E essa palavra aqui não é uma palavra para trazer peso para vocês. Não é. É uma palavra que o Senhor está querendo entrar no coração de cada um de vocês com tranquilidade e chamar vocês para algo maior do que vocês têm vivido. Ele está chamando a gente para algo maior do que a gente tem vivido. É isso que ele está fazendo nesse tempo. Não é um tempo igual a 5, 10 anos atrás, é um tempo diferente. Essa palavra, ela tem queimado no meu coração há muito tempo.
há muito tempo. E eu não consigo, irmãos, falar de outra coisa. Marquinhos me chamou, Marquinhos me chamou para estar aqui. E eu, pai, eu vou falar sobre o quê? Aí o Espírito Santo me falou assim: você vai falar sobre aquilo que você tem vivido, sobre aquilo que eu tenho falado para você, sobre a paixão que você tem por mim. Eu sou um apaixonado por Jesus. Eu levo Jesus para o meu trabalho. As minhas decisões, junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, são pautados na vontade do Senhor para nós. Então, como eu posso falar de outra coisa a não ser desse amor, dessa paixão que me arrebata, dessa paixão que me leva para lugares maravilhosos, para conhecer pessoas maravilhosas, porque um dia ele me comprou, um dia ele me convidou, um dia ele me chamou para estar aqui com vocês. Eu só posso falar sobre isso. Só posso falar sobre o meu noivo, como uma noiva que aguarda ansiosa a volta dele. Uma noiva que está se preparando, está se ataviando, está se transformando para receber, para receber ele, para receber ele. Então, eu queria transmitir um pouco desse amor que o Senhor tem por cada um de nós, por cada um de nós. Algumas coisas que a gente precisa fazer nesse tempo, algumas práticas que a gente tem que desenvolver. Eu já estou terminando, irmãos. A primeira é Hebreus 10, de 35 a 39. Como deve ser essa espera? Como a gente tem que esperar nesse tempo? Porque a gente está falando assim, vamos esperar. Mas como tem que ser essa espera? A palavra fala que devemos esperar com fé e perseverança. Hebreus 10, de 35 a 39. Não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. O que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Uma outra forma, devemos esperar com entrega, devemos entregar tudo o que temos. Filipenses 3, de 8 a 10. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Um terceiro ponto, é o penúltimo, devemos esperar em santidade. Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E o último, devemos esperar com anseio e alegria. Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme
e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 22 a 23. E Judas 1, de 20 e 21, fala assim: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Como a noiva apaixonada, devemos esperar pelo nosso noivo com muito anseio. Isso fará com que o nosso amor por ele cresça a cada dia. Essa espera, o olhar atento para Jesus, a gente tirar tudo aquilo que atrapalha, eu olhar atentamente nos olhos de Jesus, vai fazer com que esse amor cresça a cada dia. A noiva, ela mal consegue esperar. A noiva mal consegue esperar pelo dia do casamento. A gente precisa ser assim. Aquele que, Apocalipse 22, 10, para terminar, aquele que testifica essas coisas, diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. É isso. Vamos orar? Amém. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um aqui. O Senhor tem cuidado de nós. Como a tua igreja, o Senhor tem cuidado de cada um, um cuidado especial com cada um. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesse tempo pedir ao Senhor para que essa palavra que foi compartilhada possa gerar vida no meu coração e no coração de cada irmão. Que a gente possa sentir o amor do Senhor por cada um. Que a gente possa sentir palpável esse amor nessa noite. E que o Senhor possa alcançar aquele coração que estiver desanimado, aquele coração que estiver assim, não estiver quebrantado, que o Senhor possa alcançar nessa noite. E que esse coração possa estar aberto para receber um renovo do Senhor nessa noite. Um renovo do Senhor. Eu profetizo isso nessa noite, um renovo do Senhor, uma restauração em corações quebrados, uma restauração em corações desanimados. Eu profetizo isso nessa noite. Também profetizo um conhecimento do Senhor, uma disposição de caminhar, uma disposição de passar de servo, de amigo e chegar a ser essa noiva de Cristo, que tem os olhos atentos para o noivo, que só olha para o noivo, que olha firmemente para as promessas do Senhor, para a vida dessa noiva. Que nós sejamos essa noiva, preparadas, adornadas, santa, que seja uma noiva santa, que a gente seja santo, como o Senhor é santo. Em nome de Jesus, nessa noite eu te agradeço porque o Senhor preparou isso para nós, preparou de uma maneira especial. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor por nós e pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada um. Amém.